Mesmo com a indicação do Ministério Público para que Jaqueline Coutinho assuma a Prefeitura de Sorocaba, a vice-prefeita ainda não ocupou de fato o cargo. Ela tinha que entregar alguns documentos para o Ministério Público, mas não conseguiu fazer isso a tempo hoje. José Crespo está viajando desde a semana passada e o MP entendeu que Coutinho deveria estar no comando da cidade. Quem leu a recomendação do promotor de justiça Orlando Bastos no plenário da Câmara de Sorocaba foi o presidente da casa, Rodrigo Manga. No texto, o promotor diz ainda que a administração da prefeitura ficou sem comando. Ele dá uma recomendação dizendo que a vice-prefeita tem que assumir imediatamente, que ela já está como prefeita, e ele abre um inquérito até podendo aí levar a improbidade administrativa tanto do prefeito Crespo como da vice-prefeita Jaqueline. Jaqueline Coutinho foi notificada pelo Ministério Público e foi até a Câmara. Ela disse que assumiria a prefeitura, logo depois da leitura da recomendação. Eu estou assumindo hoje em decorrência de uma recomendação do Ministério Público, porque o que me foi repassado é que havia necessidade de autorização da Câmara se o afastamento fosse superior a 15 dias. Evidentemente, eu não queria causar um transtorno político, né, me insurgindo e assumindo a prefeitura sem que houvesse um respaldo jurídico para tal. Ela protocolou a posse e seguiu a pé pela rampa até o Paço Municipal. Quando chegou à secretaria do gabinete, foi recebida pelo secretário de Comunicação e chamada para uma reunião a portas fechadas. Jaqueline Coutinho saiu do gabinete para atender a imprensa e aí a história mudou. Ela disse que ainda não tinha tomado posse porque preferia ter um respaldo legal antes disso. Eu estou fazendo um ofício ao juízo da Vara da Fazenda Pública para que nós tenhamos um lastro jurisdicional quanto a essa recomendação do Ministério Público. Então hoje, 13 de novembro, 1h30 da tarde, a gente não pode dizer que Jaqueline Coutinho é prefeita de Sorocaba. Na realidade, após a análise do judiciário, nós existe aí, então, uma expectativa que eu venha a ser para que se possa cumprir a recomendação do Ministério Público. Toda essa confusão foi gerada por uma dupla interpretação na Lei Orgânica de Sorocaba, que diz que o prefeito não pode se ausentar do município, salvo por um período inferior a 15 dias, sem avisar a Câmara Municipal dos Vereadores. Para a Prefeitura, isso embasa a decisão de José Crespo de continuar como prefeito da Espanha, para onde fez uma viagem para o encontro entre líderes do Executivo. Já para o Ministério Público, essa lei só diz respeito ao aviso à Câmara dos Vereadores ou não, que a transferência de cargo já seria automática. Diante disso, Jaqueline preferiu protocolar um ofício aqui no Fórum de Sorocaba antes de entrar no gabinete, que, aliás, está com a porta trancada. Com a decisão judicial, Jaqueline pretendia encontrar uma maneira de entrar na sala mesmo assim, por se tratar de um prédio público, mas não deu certo e ela saiu do fórum sem conseguir protocolar por falta de documentos. Vai haver uma decisão, a gente tem que aguardar essa decisão com base nos documentos que eu ainda tenho que juntar. Qual o prazo? Depende do judiciário. Bom, a gente continua nessa história aí. Agora a gente vai falar com o repórter Rodolfo Quaranta, que está lá na frente da Prefeitura. Rodolfo, mesmo com essa indefinição no 6º andar aí do Paço Municipal, os trabalhos na Prefeitura continuam normalmente, né? Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Exatamente, os trabalhos continuam normalmente. Hoje a Prefeitura funcionou normalmente. Os secretários estão trabalhando, os assessores estão trabalhando. A Prefeitura mandou uma nota para a nossa redação falando que o Ministério Público se equivocou nessa questão de algumas palavras jurídicas e que o prefeito pode sim estar viajando e fazer despachos durante essa viagem. A nota diz ainda, no caso em análise, não se está diante de hipótese constitucional de vacância e impedimento do agente político, o que justificaria o empossamento da vice-prefeita. Na hipótese de afastamento por prazo inferior a 15 dias, cujo tema é tratado especificamente em legislação municipal, não há previsão de empossamento da vice-prefeita, de modo que eventual transmissão de cargo decorrerá de mero juízo discricionário do chefe do Executivo. Nesse sentido, são reiteradas as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ainda segundo a nota, o prefeito José Crespo está praticando todos os atos inerentes ao cargo de prefeito, direcionando os trabalhos do secretariado, tomando decisões, inclusive assinando atos. E, por fim, a nota diz que o Ministério Público exerce função primordial no Estado de Direito, dotado de capacidade postulatória, sendo certo que suas recomendações constituem mero ato administrativo, desprovido de caráter impositivo e força executória. Então, quer dizer aí que a Prefeitura diz que o Ministério Público realmente está equivocado e que o prefeito pode sim exercer as suas funções da onde ele estiver. Cássio, eu volto para você aí no estúdio. Eu volto com você aí no estúdio. Perdão. Obrigado, Rodolfo. Valeu, mais uma novela aqui na cidade. Boa noite, bom trabalho para vocês.